Alô? Esperando então só mais um minutinho para ver se a galera entra. Eu vou esperar até 10h25, acho que tá bom. Bom dia para quem entrou agora. Saúde. Valeu. Vamos começar, queridos? 5 minutinhos aí para a galera entrar, já rolou. Vamos começar então. Gente, antes de começar, queria falar parabéns para vocês, de verdade, cara. Olha a agilidade que vocês estão tendo para entrar, enfim, para se acostumar com essa realidade aí de EAD, meu. Vocês estão sendo, tipo, muito, muito guerreiros mesmo, cara. Vocês estão de parabéns, sério. Comparando aí com outras salas que eu tenho dado aula, vocês têm mostrado um comprometimento do caralho. Então, assim, palmas para vocês, de verdade, tá? A gente sente um pouco de falta aí da sala de aula. Inclusive, eu mesmo virei professor porque eu gostava dessa dinâmica de sala de aula, né, cara? Então, estou sentindo bastante falta. Acho que vocês também, né? Eu vi aí o calendário de vocês hoje, meu, não é fácil não. 8 aulas aí. Então, parabéns para vocês. Vamos lá, gente. Então, mais uma aulinha aí de Química 1, tá? Qualquer coisa vocês podem me parar, vocês sabem, tá? A aula de hoje, então, gente, a gente vai falar sobre fórmulas, tá? Então, fórmula percentual e fórmula mínima. Então, gente, vai envolver bastante cálculo, na verdade, tá? Antes de começar, eu queria conversar com vocês como que eu acho que vocês devem assistir essa aula e qual que vai ser os passos dela, tá? Então, ó, basicamente é o seguinte. Primeiro eu vou falar o que é essa fórmula para você saber reconhecer, tá? O que são essas fórmulas, tá? E depois a gente vai comparar elas para ver se dá para você visualizar uma direto com a outra, se não dá. E aí, a partir disso, a gente vai aprender a converter uma para outra, tá? Bom, então, primeiro, o que são fórmulas, né? Então, todo mundo aí já sabe o que é uma fórmula de uma substância. Então, ó, coloquei uma figurinha aí só para você entender, né? Tem aí até as famosas fórmulas de palito ali, né? Com os anéis benzênicos. Você tem aí algumas representações aí, por exemplo, de substâncias orgânicas, que a gente fez a fórmula estrutural, né? Então, gente, lembra que eu falo sempre para vocês, às vezes não é química, é português. O que é a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é que forma toda a estrutura, ela mostra toda a estrutura desenhadinha ali da sua substância, né? Então, gente, basicamente resumindo esse slide aqui para a gente só introduzir a aula, as fórmulas são uma maneira de representar a substância. Tudo bem? Então, bastante fácil esse conceito aí. Toda vez que eu quero representar uma substância, eu uso uma fórmula, tá? Legal. Bom, a primeira
primeira fórmula de todas aqui, então, entrando no tipos de fórmulas, é a que você já conhece, que ela é bem intuitiva para você. Então, é a fórmula molecular. O que a fórmula molecular vai te mostrar? Ela vai te mostrar quantos átomos de cada elemento estão na molécula, tá? Então, por exemplo, água. Então, eu peguei aqui a água, lógico, todo o exemplo, toda a aula eu acabo usando água, né? O que é a molécula da água? É isso aqui, ó. Então, a molécula da água é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Como que você vai representar isso daqui? Dessa forma. Olha que fácil, né? Então, H2O quer dizer 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso que a fórmula molecular te fala. Então, ó, facinho de você fazer essa interpretação. 2 hidrogênios, 1 oxigênio, acabou o assunto, morreu. Tá bom? Próximo exemplo aqui, ficou uma molécula um pouquinho maior, que eu queria mostrar para vocês, a ureia. É uma molécula orgânica, né, gente? Então, essa molécula orgânica aí, vocês sabem que existe algumas formas diferentes de fazer a representação dela. Mas aqui a gente vai usar essa daqui, que é a fórmula estrutural mesmo dela, né? Então, o que a gente precisa representar aqui? Quantos átomos de carbono tem? Quantos nitrogênios tem? Quantos hidrogênios tem? Quantos oxigênios tem? Tudo bem? São todos os nossos elementos que estão envolvidos aí, né? Então, eu tenho duas formas aqui que eu destaquei para fazer essa fórmula molecular. Bom, a primeira, aí, ó, NH2,2CO, qual que é o instrumento, na verdade, que eu estou usando aqui? Esse grupo NH2 é um grupo bastante importante, né, para a molécula. Então, eu meio que destaquei ele no começo da molécula, tudo bem? E falei que eu tenho 2 desse grupo, né? Ah, e, professor, se eu quiser não destacar esse grupo, tudo bem, sem problema. Você pega aí, ó, e representa dessa forma, CH4N2O. Só colocou quais que são os números de átomos que tem na molécula, tudo bem? É 1 de carbono, 4 de hidrogênio, 2 de nitrogênio e 1 de oxigênio, né? Detalhe, todo ano alguém me pergunta isso. Ah, qual que é a ordem certa, né? A ordem, gente, para você representar é por ordem de eletronegatividade, tá? Lembra daquela filinha? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital? Isso, legal. Então, o oxigênio está lá no comecinho, né? O nitrogênio, ó, fui ontem no clube, né? Então, o nitrogênio está depois do oxigênio. Então, quer dizer que ele vem antes na fórmula. Única exceção aí, no caso, é o carbono, tá bom? Dúvidas, Professor, gente? Fala. esse não é o chão que você tem que seguir? Que é carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, sulfato. Cara, a ordem oficial é de eletronegatividade. Ah, tá. Eu pensei que era dos Beleza? chões. É. Tá. Só queria que vocês não se preocupassem muito com isso também, tá? Porque se você colocar na ordem inversa, geralmente você não vai perder ponto, não, tá? Beleza. Bom, isso aqui só Professor, para... Oi, tem uma pergunta da Letícia. fala, Letícia. Ela falou assim, aquela regrinha do CHON não vale? Foi a mesma do Breno. Ah, tá. É, Obrigada. gente, aqui É porque o Bruno explicou muito pra mim, eu não entendi o que ele falou. Ah, tá. Obrigada, então, Lu. é que foi o seguinte, aqui essa regra do chão, tipo assim, tem lugar que você vai ver que é essa regra. Mas a oficial que eu uso e que eu acho que tem sido mais usado é essa ordem de eletronegatividade, tá bom? Beleza. Gente, então só para terminar esse slide aqui, ó, vamos interpretar essa fórmula. Só 4 átomos de hidrogênio, como eu cheguei nisso? 2 vezes 2, né? 1 átomo de carbono e 1 de oxigênio. Muito facinho a fórmula molecular. Agora eu vou apresentar as que vocês provavelmente não conhecem ou que seria mais o tema da aula mesmo, tá? A primeira delas é a fórmula mínima. Então, gente, tem certas situações que você não precisa saber quantos átomos tem na molécula. Você precisa saber só a proporção de átomos, de número de átomos que tem ali na sua amostra ou no seu sistema, digamos assim, tá bom? Então, essa seria a menor proporção de átomos dessa molécula, tá? E aí essa proporção ela tem que estar em números inteiros. Vou colocar para vocês aqui, ó, a glicose. A glicose é um exemplo bom.
Então, a glicose, gente, a fórmula molecular dela, tá? É C6H12O6, tá? Vocês já devem conhecer essa substância aí, tá? Gente, veja que todos esses caras aí, eles são múltiplos, tá vendo? 6, 12 e 6, eles são múltiplos, né? Aí, o que você tem que analisar? Para você fazer uma proporção mínima, você vai fazendo o quê? Vai, ó, cortando, né? Por exemplo, todos aí são números pares, certo? Então, com certeza dá para cancelar eles aí por 2, não dá? Todo mundo divide por 2, beleza? Ficaria 3, 6 e 3, né? Aí depois, se você conseguir cancelar de novo, você também cancela de novo, né? É só você analisar se todo mundo tem múltiplo, né? Se todo mundo tem um divisor comum, né? Porque eles são múltiplos. Gente, para você fazer mais fácil isso aqui de uma forma mais formal, digamos assim, você vai precisar dividir pelo máximo divisor comum. Lembra desse conceito na matemática? Então, é o máximo divisor comum. Ó, o próprio nome diz o que é. É o número máximo, o maior número possível, que divide todo mundo, né? No caso aqui, ó, todo mundo é múltiplo de 6. Tá vendo? Então, eu vou dividir todo mundo por 6. Olha como é que ficou a fórmula aí, né? Ó. Então, no lugar do C, 6, você dividiu 6 por 6, ficou 1, né? Então, não escrevi nada ali. 12 por 6 dá 2 e 6 por 6 dá 1. Tudo bem? Muito, muito facinho esse conceito. Qualquer coisa, vocês me param aí, tá? Já fomos 15 minutos. Tudo bem, gente? Esse conceito aí, alguém em dúvida? A parte mais difícil da aula, na verdade, é a parte com bastante método, que é a parte que a gente vai fazer a conversão, tá? Aqui eu só estou apresentando, não se preocupar muito. Fala, Letícia. Professor, bom dia. Por exemplo, eu só vou dar a fórmula mínima quando no exercício pedir a fórmula mínima, né? Porque, por exemplo, se num exercício me pedir a fórmula da glicose, eu não posso Sim. dar essa mínima, né? Eu tenho que converter para maior. Exatamente. Tudo Tá. bem? Daqui a pouco, quando a gente for fazer as conversões de fórmula, vai ficar mais claro isso para você, tá, Letícia? Então, a gente vai primeiro converter para a fórmula mínima para depois ir para a molecular, tá? Então, preste atenção no que o seu exercício está te pedindo, sempre, né? Tem mais alguém aí com a mãozinha levantada? Natália, fala aí. Ô, professor, partindo disso que a Lê falou, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício que é dissertativo, e aí, sei lá, ele é de orgânica e ele me pede a fórmula molecular daquele composto. E se eu tenho como reduzir, por exemplo, eu cheguei em C8, H4O8, sei lá, e aí eu consigo reduzir. O ideal é eu dar a resposta na fórmula normal, molecular, ou na fórmula mínima? Sempre na fórmula molecular, tá, gente? É aquela coisa também, né, Natália? A gente tem que ver o que o exercício está pedindo, certo? O que é mais prático para o dia a dia? Né? O que é o mais fiel à realidade? É a fórmula molecular, sem dúvida nenhuma, né? Então, ela é a mais pedida, né? Vocês vão ver, inclusive, quando a gente for fazer essa conversão, que... Opa, peraí. Que primeiro a gente vai fazer a conversão para mínima e depois para molecular. Então, na verdade, assim, o exercício ele vai ser mais difícil quando você estiver pedindo para a fórmula molecular. Ele tem um passinho a mais. Então, assim, exercício de segunda fase, geralmente ele vai pedir a fórmula molecular, tá bom? Tá bom, valeu. Beleza. Mais alguém, gente? Estou aqui no chat também para ver. A Lari quer falar. Acho a Lari. Fala, Lari. Eu não entendi muito bem. A fórmula mínima é dando o valor máximo, do máximo divisor comum, é isso? Isso, ó. Então, o que você fez? Ó, eu peguei essa fórmula da glicose, então essa primeira fórmula aí à esquerda é a molecular dela, certo? A mínima é a mínima proporção que tem. Então, você divide pelo máximo divisor comum. Aí você chega na mínima, tá bom? Tá, ok. Entendi. Obrigada. Beleza. Bom, vou passar para a próxima então, gente. Se o slide for, né? Colaborar. Que é a centesimal ou percentual. Percentual ou porcentual dá na mesma, tá, gente? Os dois estão corretos, tá? Eu fui procurar isso no Google.
porque eu fiquei em dúvida. Pô, é porcentual ou percentual? Dá na mesma, tá? Ó, ele indica as porcentagens em massa. Gente, olha só que coisa mais incrível que eu queria conversar com vocês. Vocês acham que quando as pessoas descobrem uma substância nova, eles já sabem qual que é a fórmula molecular dela? Cara, veja, você não consegue ver no microscópio isso, né? Então, o que acontece? Você precisa primeiro descobrir quais são os componentes daquela substância, que tipos de átomo tem ali, ou seja, que elementos tem, né? Para depois você conseguir descobrir qual que é a fórmula molecular, né? Então, isso é uma coisa muito usual quando você está descobrindo novas substâncias ou sintetizando novas substâncias, tá? Então, eu usei como exemplo aqui, adivinha quem? A água, né? Vocês vão ver, ó. Então, a água, gente, a gente já sabe, tá? Que ela tem a fórmula H2O. Mas não tinha como você saber isso quando você descobriu a substância água. Como que foi descoberto, primeiro, que a água era composta de hidrogênio e oxigênio, né? Então, deixei as massas molares aí, que daqui a pouco eu vou usar, tá? Bom, a água, gente, se você simplesmente pegar uma massa de água no sistema e você passar ele por um processo chamado eletrólise, não sei se vocês já ouviram falar desse processo, né? Mas veja que toda vez que você fala lise quer dizer quebra, né? Alô, Ricardo Rosa, alô, professores de biologia. Eletrólise. Então, lise quer dizer uma quebra. Eletro quer dizer por uma corrente elétrica. Então, você passava uma corrente elétrica aí nessa água, e aí com essa corrente elétrica você tinha uma quebra, né? Quer dizer, você dividia em outras substâncias. No caso aí, como a água é composta de hidrogênio e oxigênio, a gente obtinha o quê? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Foi assim que a gente descobriu que a água tinha hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Legal. Aí que a gente precisa entender aqui agora. Se eu pegar a água, a gente tem 18 gramas por mol. Lembra que a gente falou sobre mol nas semanas passadas? Então, 18 gramas por mol quer dizer que aquele número, então, de partículas que é 6 vezes 10 a 23, ele tem 18 gramas. Lembra? Lembra que a unidade te falava tudo? 18 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol tem quantas gramas? 18. Tá bom? Legal. Se eu pegar esses 18 gramas por mol, veja aqui que uma parte desses 18 gramas, ela é equivalente ao hidrogênio, que é essa primeira partezinha aí na primeira seta. Eu coloquei embaixo da fórmula H2O. É o quê? 2, então. Certo? E os outros 16 são oxigênio, tá? Então, se eu pegar uma massa de 18 gramas de água, ó, destaquei aí em azul embaixo da água, e eu fizer essa eletrólise, quanto que eu vou obter de hidrogênio e quanto que eu vou obter de oxigênio? Bom, isso vai bater com o que a gente tem ali na fórmula quando a gente fez a massa molar. Então, aqui eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Tudo bem? Gente, alguém tem dúvida nessa parte aí? Qualquer coisa vocês me param agora, tá? Eu sei que esse raciocínio aqui ele é um pouquinho complexo, tá? Bom, então é o seguinte, para a gente saber quanto que teria de hidrogênio e quanto teria de oxigênio, a gente tem essa opção, olhar na fórmula molecular e ver a massa molar, a nossa massa molar e ver quanto que corresponde de cada um, certo? No caso aqui, hidrogênio e oxigênio. Fala, Sara. Sara? Alô, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, fala aí. Nesse processo, eles usam água líquida para fazer esse estudo? Sim, usam água líquida para fazer esse estudo. Tudo Aí bem? eles saem em gás, né? O hidrogênio e o oxigênio. Isso, os dois saem em gás, tá? Eu não destaquei isso daqui porque, na verdade, o mais importante agora de você perceber, tá, Sara? É a massa, tá? Bom, obrigado. De nada, querida. Vamos lá, então. Então, gente, pensa comigo. Se eu tiver uma outra massa que não seja 18 gramas, essa proporção ela vai ser mantida? Vai, certo? E eu posso representar essa proporção em porcentagem?
Posso. Então, esses 18 gramas de água, que vai ser a massa total, a massa inicial que eu tenho, é a totalidade. Quanto que representa essa totalidade em porcentagem? 100%. Tudo bem? Então, matemática não é química aí, tá? Então, eu tenho a totalidade. É tudo que eu comecei a fazer eletrólise ali, certo? Se você for ver a porcentagem que saiu de hidrogênio e a porcentagem que saiu de oxigênio, você vai ter isso daqui, ó. Tudo bem? Daqui a pouco a gente já vai saber como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Mas, ó, a gente vai ter a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de oxigênio. Isso vai ser a mesma porcentagem para qualquer massa de água, tudo bem? Então, isso quer dizer que eu posso representar a água dessa maneira. Eu posso representar a água dizendo as porcentagens de massa que tem dos dois elementos ali envolvidos nela. Então, ó, isso seria a sua fórmula centesimal ou a fórmula percentual da substância água. Você pega as porcentagens de massa que são correspondentes a cada um dos elementos, no caso aí hidrogênio e oxigênio, e corre para o braço. Alguma dúvida aí, gente? Então, isso é uma fórmula percentual, tá? Uma coisa que eu queria falar como uma curiosidade para vocês. É lógico, né, gente? Lá no começo... Opa, tem gente falando aí. Letícia, fala aí primeiro. Ô, professor, no caso, não seria preciso fazer só para um átomo de hidrogênio? Como assim? Não entendi. É porque, beleza, eu entendi que a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio. Certo. Mas se eu quisesse saber a proporção somente do hidrogênio, de um átomo do hidrogênio para um átomo do oxigênio, não seria possível, porque aí eu não estaria vendo a água. Ou tá errado isso? Não, porque aí você não estaria mantendo a proporção, né? Eu entendi. Beleza? Então, a fórmula centesimal, ela depende da fórmula molecular e da fórmula molecular, sem ser a mínima. Sim. Os 3 tipos de fórmulas, elas têm que se traduzir uma na outra, certo? Elas têm que representar a mesma substância. Então, elas se dependem sim, tá bom? Entendi, obrigada. De nada. Tem mais alguém que tinha levantado a mão que não deu para ver quem era. Pode falar quem precisar aí, tá? Ô, professor, Oi. então é basicamente regra de 3, né? Porque aí você vai meio que colocar aqui, tipo, 18 gramas, 100%, e aí 16 gramas... Ah, tá, entendi. Perfeito. Tá bom, a gente vai fazer isso daqui a um segundinho. Você segura a sede do conhecimento aí? seguro. Tá bom, Dani. Beleza. Então, é isso daí, gente. Aqui eu só quero apresentar para vocês o que é a fórmula, tá? Como que você vai fazer a conta é daqui a pouquinho, tá bom? Então, essa é a nossa fórmula centesimal, tá? A gente tem até que horas mesmo? Até as 11h40, né? Tá, eu acho que a gente está evoluindo bem. Então, vamos lá, ó. Queria colocar aqui, ó, na minha parte 2 da aula, uma comparação entre as 3, então. Eu peguei 3 substâncias aqui. Então, a primeira é o etano, a segunda é o trióxido de enxofre e a terceira é o ácido etanóico. Não se preocupa agora com essa nomenclatura, tá? Vocês vão ter nomenclatura de orgânicos, nomenclatura de óxidos depois, né? Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? A fórmula molecular, então, primeiro, ó, do etano, veja que é C2H6, né? Então, na molécula de etano, você tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Gente, para fazer a fórmula mínima, eu tenho que dividir pelo máximo divisor comum. No caso aí, quem que é o máximo divisor comum? Seria 2, né? Tudo bem? Então, dá para dividir o C2 e o H6 por 2, né? Então, divide 2 por 2, fica 1, e divide 6 por 2, fica 3, né? Se eu fizer a fórmula percentual, eu vou descobrir que eu tenho 80% e 20% aí, respectivamente, de carbono e hidrogênio, tá? Veja que só olhando a fórmula mínima e a fórmula molecular, você não consegue olhar a fórmula centesimal, ela é completamente separada, certo? Não fica tão óbvio assim, ó. Se você pegar a fórmula molecular e a mínima, meio que as duas são um pouquinho intuitivas de você conseguir fazer essa conversão. Agora, a percentual não tem nada a ver. Por quê? Pensa comigo, gente.
Se eu estou falando C2H6, eu estou falando em número de átomos. E aí, se eu estou falando C80% e H20%, eu estou falando na massa desses caras. E esses átomos, eles não têm as mesmas massas, né? Essas massas são diferentes para os diferentes átomos. Então, vai ter todo um processo para você fazer essa conversão, tá bom? Uma coisa que eu queria destacar aqui, ó, é o trióxido de enxofre também, ó, SO3. Se você pegar a fórmula molecular, que é o SO3, veja comigo. Tem algum número que você pode dividir todo mundo? Não. Por quê? Inclusive o S já está no mínimo possível, que é o 1, né? Não existe você dividir 1 por alguma coisa para dar outro número inteiro, certo? Então, o que a gente precisa destacar aqui? Que no caso do trióxido de enxofre, a própria fórmula molecular é a fórmula mínima. Tudo bem? Ó? Então, eu destaquei aqui com o nosso asterisco. Ó. A fórmula mínima ela pode ser igual à molecular? Pode. Qual que é a condição para que isso aconteça? Que você não tenha nenhum divisor comum para esses caras aí que são as nossas proporções em átomos. Tudo bem? E aí, essa fórmula centesimal aí, ou percentual do trióxido de enxofre, ficou 40% e 60%, respectivamente aí, tá? No caso do ácido etanóico também, ó, ficou C2H4O2, todo mundo era divisível por 2, né? Então você cortava ali todo mundo, dividia todo mundo por 2, dá CH2O. Veja, gente, que a fórmula mínima do ácido etanóico é a mesma fórmula mínima da glicose. Lembra lá da glicose que a gente viu no outro slide? Vou até subir aqui de novo para você perceber. Ó, CH2O, tá vendo? E do ácido etanóico também. Tá vendo? Então, a fórmula mínima, gente, ela só é usada em poucos casos, porque não dá para você saber qual a substância que é. Concorda comigo? É muito mais eficiente você representar por uma fórmula molecular. Agora, pensa comigo. Será que conheciam as fórmulas moleculares das substâncias logo quando a gente começou a estudar química? Não. Só se conhecia o percentual e o percentual de massa, né? E a fórmula mínima, que seria a nossa proporção, né? Então, por exemplo, quando não sabiam quanto que era a massa do átomo de hidrogênio, a fórmula da água era HO só. Então pensa, cara, não tinha como saber que tinham 2 hidrogênios ali, 2 átomos de hidrogênio. Eu só tinha como saber que a massa de hidrogênio era 2 gramas ali numa amostra, como a gente fez ali no nosso slide passado. Tudo bem? Então, vejam que é uma coisa que é uma evolução, né? No começo, você vai fazer a fórmula percentual. Depois, você vai obter a mínima. Para depois ainda você obter a molecular. Tá bom? Então, essa é a lógica aí. E essa lógica é o que a gente vai usar para fazer as conversões agora, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Por favor, alguém levanta a mão aí se precisar. Acho que ficou claro. É só uma comparação aqui das fórmulas para a gente ver frente a frente como é que fica uma e a outra. Beleza, então vamos para a parte principal da aula, que é o que despenca no vestibular mesmo, que é a conversão dessas fórmulas, né? Então eu tenho alguns métodos matemáticos, na verdade, para fazer essa conversão, tá? Alguém tinha me falado aí, não lembro nem quem foi, acho que foi a Dani, que... eu vou fazer regra de 3, então? Sim, você vai fazer a regra de 3. Então agora que a gente vai falar. Ó, se eu quiser fazer a conversão da fórmula molecular para percentual, ou da mínima para percentual, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir quais são os percentuais de massa de cada um dos átomos, certo? Só um comentário aqui antes de começar. Se eu tiver um composto iônico, gente, lembra que a gente vai ter a fórmula iônica, tá? A fórmula iônica, ela vai ser sempre a fórmula mínima, tá? Então, vai ser a mesma coisa, tá? Se aparecer um composto na fórmula percentual, vai ser exatamente o mesmo processo, tá? Por isso que a gente não destaca aqui fórmula iônica também, porque realmente não precisa. A lógica vai ser a mesma, porque vai ser uma lógica de porcentagem de massa, né?
Então, para você fazer a fórmula percentual, a gente vai fazer o cálculo dessa massa. Então, aí, como tinham bem colocado antes, o que a gente vai fazer? A regra de 3. Por quê? Porque é uma proporção nas massas, certo? O que você vai fazer? A massa molecular ou a massa molar, lembra que massa molecular e massa molar vão ter o mesmo valor, né? Então, aqui não vai fazer diferença. Ela vai ser a totalidade, vai ser a massa da molécula inteira. Tudo bem? Então, ela vai corresponder a 100% da massa, tá? Aí você vai pegar o correspondente para cada elemento e aí vai colocar com um X%. Tudo bem? Olha que fácil, né? Então, a massa da molécula inteira é a totalidade. E a massa do elemento é uma parte dessa totalidade que vai ser o X%. Tudo bem? Aí você já sabe, né? Aí você vai fazer um xizinho, ó. Multiplicar em cruz e você vai chegar rapidinho ao seu resultado aí, tá bom? Ó, multiplicou em cruz, chegou no resultado. Tudo bem? Então, esse é a primeira forma de fazer, né? Então, ou você faz por regra de 3, ou você também pode, gosto do cliente, fazer por fórmula. Gente, a fórmula tem que vir de algum lugar, não tem? Pensa comigo. Lembra que a gente fez lá na aula anterior, a gente falou sobre a fórmulazinha para você obter o número de mols numa amostra? Era N igual a Eminho sobre Emão. E da onde que tinha vindo isso? Eu tinha feito a regra de 3 e isolei o N. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Então essa massa molecular aí, ou a massa molar também, pode usar também, tá? Ela é o Emão, tudo bem? Então destaquei aí que ela é M maiúsculo. E aí a segunda linha é o quê? É a massa do elemento. Coloquei a massa do elemento X, tudo bem? Então X pode ser alumínio, pode ser sódio, pode ser o que você quiser, tá? E aí X%. Então, o que eu fiz? Eu peguei o slide anterior e coloquei aqui, só transcrevi. Tudo bem até aí? Então, o que acontece? A massa molecular vai ser a totalidade, então 100%, e a massa só daquele elemento, X%. Bom, se você fizer a multiplicação em cruz aqui, ó, o que você vai obter? Ó? Aí você vai fazer M vezes X, certo? Que é a diagonal aí, a primeira diagonalzinha. E aí do outro lado vai ficar MX vezes 100%. Isola esse X% aí. Então vai passar o M para o outro lado. Olha o que você vai ter. Então você vai ter a fórmula aí. Gente, é uma coisa que é uma questão de gosto, tá? Eu sou um cara que não consigo me dar bem muito com ficar decorando fórmula. Se eu sei a lógica por trás da fórmula, se é uma lógica tão simples como uma regra de 3, por exemplo, eu gosto de fazer por regra de 3. Por quê? Porque aí eu não me perco no exercício, sei lá, é uma coisa muito pessoal isso, tá? Então, ó, já que eu coloquei uma fórmula, estou fazendo aqui para vocês o destaque aí de o que é cada coisa nessa fórmula aí, né? Então, ó, a porcentagem de X é a porcentagem de massa do elemento X. Meu, tá escrito elemento aí. É foda, cara. Toda vez que eu escrevo elemento, o meu computador, ele corrige para element, porque, sei lá, o Office tá em inglês. Aí, às vezes, eu esqueço de voltar. Isso está me irritando profundamente. Mas tudo bem. O mx é a massa só daquele elemento e o m é a massa molecular do composto inteiro. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo disso aí agora, então, tá? Então, eu vou fazer essa conversão aí num exemplinho para vocês. E olha que beleza, vocês têm um exemplo prontíssimo na apostila de vocês. Então, primeiro exercício de sala aí. Não vou precisar nem ficar passando gabarito, porque eu vou fazer todos hoje. São só 2 aí na primeira. Beleza, gente? Então, ó, vamos lá. Quando você está falando de uma massa molecular, você precisa fazer a fórmula da molécula antes, certo? No caso aí, eu dei um composto orgânico, então eu não te dei essa fórmula de mão beijada. O que você vai precisar fazer? Determinar essa fórmula molecular. Nada mais, nada menos do que contar o número de átomos que tem na molécula. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, a síntese da aspirina foi uma das maiores conquistas na indústria farmacêutica. Sua estrutura é: determine a porcentagem em massa de carbono. Então, gente, tem outros átomos aí. Não tem só carbono, tá? Mas tudo bem, eu vou fazer todas as porcentagens. Tudo bem? Então, vou calcular primeiro a porcentagem do carbono,
mas depois eu vou fazer dos outros elementos aí só para a gente usar como exemplo, tá? Então, a fórmula molecular. Simplesmente você conta os átomos da molécula. Não sei se vocês estão contando aí, já brincando de contar, mas carbono tem 6 aí no anel benzênico e mais 3 fora dele, né? Então, eu contei 9 carbonos. Se eu tiver errado, me avisa aí. Hidrogênios, eu estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei 8 e contei 4 oxigênios. Tudo bem? Se alguém não chegou nessa conta aí, qualquer coisa vocês me param. Beleza. Então essa é a fórmula molecular desse cara. Contei os átomos simplesmente que eu achei aí na sua estrutura, tá bom? Legal. Qual que é o segundo passo? Segundo passo aqui, gente, é fazer a massa desse cara. Então a massa da molécula inteira, que vai ser a minha totalidade, vai ser os meus 100%. Então vocês já sabem fazer isso, né, gente? A gente fez exaustivamente nas últimas 2 aulas, né? Simplesmente você vai pegar as massas de cada um e multiplicar pelo número de átomos que tem. Esse número de átomos, por exemplo, C9, a gente chama esse 9 de atomicidade, tá? Pode ser que apareça com esse nome também, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei 9 vezes a massa do carbono, que ele deu ali no enunciado, claro que você não vai precisar ficar decorando. Peguei 8 vezes a massa do hidrogênio e peguei 4 vezes a massa do oxigênio. Fiz toda essa continha aí, ó. Deu 180 Us. O que eu queria destacar para vocês? Está vendo essa última linha que eu coloquei aí? 108, 8 e 64? O primeiro, a primeira parte ali, ó, o 108, é o que corresponde a carbono, não é? O 8 corresponde ao hidrogênio. E o 64 corresponde ao oxigênio. Então, esses caras que eu vou usar para fazer a minha porcentagem. Então, eu vou fazer o cálculo de porcentagens agora, ó. Então, para o carbono, primeiro, todas as porcentagens você vai começar assim, ó. A massa molecular, então a massa molecular que eu obtive foi 180, não é? Ela corresponde a 100%. É tudo, certo? Então, é a totalidade, tá? Legal. E a massa do carbono, ela vai corresponder a uma porcentagem X. Quanto que é a massa do carbono, gente? Coloquei aqui 108. Da onde que eu tirei esse 108? Até circulei para você aqui, ó, em amarelo. Então, esse 108 eu tirei dali, ó, da minha massa molecular. É o primeiro termo ali. Por quê? Porque eu fiz organizadinho ali, né? Ó. Eu coloquei o carbono primeiro. Então, essa é a massa do carbono. Tirei ali do lado esquerdo. Ficou claro de onde eu tirei esse 108 para vocês, né, gente? Qualquer coisa, me para aí, tá? E aí você vai ter essa sua regra de 3 montadinha, bonitinha. Tudo bem? Vocês já sabem fazer a regra de 3, vai multiplicar em cruz, né? Beleza. Então, esse resultado vai dar 60%. O exercício já teria acabado aí. Tudo bem? Ó, na Sesgran Hill você já teria ganhado o exercício inteiro. Eu, como sou nerd chato, vou continuar. Então, eu quero fazer a fórmula percentual desse cara inteira. Tudo bem? Para fazer a fórmula percentual, você precisa continuar fazendo as suas porcentagens. Então, eu vou para o próximo elemento aqui, que seria o hidrogênio, né? Então, mesma coisa. Você sempre vai começar dizendo que a massa molecular inteira é 100%, que é a totalidade. Vai pegar a massa que corresponde a somente hidrogênio e é uma outra porcentagem. Agora, a porcentagem de hidrogênio. Da onde que eu tirei esse 8? Daqui, ó, fiz em rosa para vocês entenderem. Ó. É o segundo termo ali da minha massa molecular. Afinal, o nosso segundo elemento ali é o hidrogênio, certo? Tudo bem, gente? Vou fazer essa conta aqui, ó. Tchuc, tchuc. E aí vai dar 4,44%. Tudo bem? Agora eu queria desafiar vocês um pouquinho. Para o oxigênio, que é o último elemento, eu preciso fazer essa conta toda? Depende. Você pode apenas subtrair, mas se você tiver dúvida, é melhor você fazer para confirmar. Ai, que perfeito, que felicidade. Obrigado por esse comentário perfeito, exatamente o que eu queria dizer. Gente, os 3 elementos aqui, o oxigênio é o último. E é claro que essas porcentagens, a soma tem que dar 100%, né? Então, se você for fazer a soma aí, ó, você vai ter 60% e 4,44%. Soma os dois, vai dar 64,44%, certo?
Se você pegar esse 64,44 e subtrair do 100, vai dar o do oxigênio, obviamente. Tudo bem? Mas eu coloquei aqui a continha para vocês, só para a gente entender, né? Ó, então, o oxigênio vai ser 64, né, que é a última massa, vai ser uma porcentagem de 35,55%. Ai, professor, eu fiz a minha soma, não deu 100%. Deu 99,99. Foda-se, né? Certo? Porque veja, gente, que eu estou fazendo o arredondamento. Ó, 4,44%. Na verdade, essa conta deu 4,444 alguma coisa. Então, é um arredondamento. Se der 99,9%, ou se der, por exemplo, 100,01%, está muito próximo do 100. Então, você não precisa ficar se preocupando com isso, tá? É coisa de gente chata se preocupar com isso, tá bom? O arredondamento aqui, ele é necessário, tá? Inclusive, um comentário. Eu sei que existe uma tentação muito grande nessa hora, quando você for fazer os exercícios, de usar a calculadora. Pergunta muito simples. Você vai ter calculadora no dia da prova? Não. Então, é claro, gente, que vocês precisam se acostumar. A conta é ruim? E a conta vai dar númerozinho de vírgula? É uma bosta? Mas vocês vão precisar se acostumar com isso daí. Você não vai perder questão porque você não sabe fazer conta com vírgula, certo? Então, nos próprios exercícios, você vai acabar exercitando isso. E lembrando, né? Então, não lembra como é que faz conta de vírgula? Mete a cara, vai lá ver um videozinho sobre isso. Tipo, como é que faz divisão com números decimais mesmo? Aí você mete a cara. Seja sincero consigo mesmo. Não vai ficar fazendo essas contas com calculadora, porque simplesmente não é um treino eficiente. Porque a conta, ela faz parte do processo. Tá? Então, a conta ser ruim, a conta ter númerozinho com vírgula, não vai dar exato, vai ficar horrível, é uma parte que até é considerada a dificuldade do exercício. Tudo bem? Então, resistam a essa tentação, tá? Por favor, não fiquem fazendo conta com calculadora, tá? Bom, então a gente tem aí a fórmula final, é só traduzir isso daí. Então, a gente obteve 60% para o carbono, 4,44%, né, para o hidrogênio e para o oxigênio 35,55%. É de praxe a gente deixar sempre 2 casas decimais, tá bom? Então é isso daí, tá? Vamos para a parte um pouquinho mais difícil da aula, então, que é fazer essa conversão inversa. De centesimal para mínima. Veja, gente, para fazer a conversão... Diga. Eu só tenho uma dúvida. Eu geralmente arredondo esses números. Tá errado arredondar? Aí eu te pergunto, você arredonda para quantas casas decimais? É de 2 para 1, eu coloco. Ó, tipo, eu coloquei dessa forma, então, com 35,5. 2 casas decimais, Renata, é o que geralmente vai dar certo. Se você arredondar para 1 casa decimal só, experiência, tá? Geralmente pode ser que você não consiga visualizar algumas coisas. Tudo bem? Tá bom. Na hora de fazer a conversão. Então, 2 casas decimais eu vou colocar meio como regra aqui, tá, Renata? Uhum. Então, é nesse formatinho que tá aí, tá? Então, 2 casinhas depois da vírgula é suficiente para você não errar. Tá bom, obrigada. De nada, querida. Então, vamos lá, ó. Para a gente fazer a da centesimal para molecular, a gente precisa primeiro fazer da centesimal para mínima, tá? Por quê? Porque é uma proporção, certo? Então, eu peguei já um exemplo e a gente já, em cima do exemplo, a gente trabalha, tá? Então, peguei esse aí, ó. Você tem nitrogênio e oxigênio, então, nessas porcentagens de massa aí, certo? Então, o que você vai fazer primeiro? Então, você tem 3 passinhos aí, tá? Que podem ser 2 ou 3. Vocês vão entender. Primeiro, você vai dividir as porcentagens pela massa molar dos elementos. Então, ó. Quem são as massas molares? Elas sempre são dadas, tá? Não precisa ficar se preocupando com isso aí, né? Então, a massa molar do nitrogênio é 14 gramas por mol e o do oxigênio é 16 gramas por mol, né?
Ah, pode aparecer como 14U, 16U? Pode, mesma bosta, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as massas moleculares correspondentes, as massas molares, né? Desculpa, correspondentes, e vai dividir. Então, a do nitrogênio é 14 e a do oxigênio é 16. Ai, professor, a conta vai ficar horrível. Eu sei que vai ficar horrível, mas não faz com calculadora, por favor, tá? Bom, aqui, para nossa aula, já tem os nossos resultados, né? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar 1,85 para o nitrogênio. Então, se você quiser refazer as contas aí, fica tranquilo, ó. 25,93 dividido por 14 e 74,07 dividido por 16. Tem gente de mãozinha levantada aí. Fala, Natália. Ô, professor, ali na porcentagem, ali, quando tá N 25,93%, é justamente porque eu penso que é 100% que eu posso escrever 25,93 gramas. Na verdade, aqui não é gramas, tá? Se você estiver pensando em gramas, só funciona se forem 100 gramas, né? É, porque eu lembro que quando eu tinha aprendido, isso veio até da escola, assim, que eu lembro que tipo, minha professora falava que você podia escrever 95,93%, então é igual a 25,93 gramas. Tá errado, né? 25,93 gramas se a massa total for 100 gramas, né? E aí, isso daí o exercício teria que me falar. Sim, sim. Não é a situação aqui, tá, Natália? Na verdade, você tem esse artifício que você está falando para alguns cálculos aí que são diferentes. Então, por exemplo, puta, cara, não consigo lembrar um exemplo disso agora. Mas esse raciocínio que você está falando, ele é válido para algumas situações, tá? Aqui ele não é necessário, na verdade. Tudo bem? Tá, obrigada. Beleza. Tem mais alguém com a mãozinha aí? A Sara, não é? Fala, Sara. Sara, morreu aí? Eita, nós. Então, vou passar para Dani. Fala, Dani. Professor, é porque, tipo assim, você tá falando que é para dividir as porcentagens. Não, pera, lá em cima, centesimal para mínima. Mas no caso, não vai interferir o resultado, não interfere? Tipo, eu não deveria pegar a fórmula molecular e não a mínima? Boa pergunta, Dani. Então, o que acontece? Depois de fazer da mínima, a gente vai para molecular. Não tem como fazer a conversão direto da centesimal para molecular. Então, a gente vai primeiro fazer para mínima, para depois jogar para molecular, tudo bem? Por isso que eu comecei por aí. Tranquilo, Dani? Tá, e professor, em exercícios eles podem pedir para, tipo, eles podem pedir não, na realidade eles dão pra gente, tipo, a fórmula mínima e não a molecular de inicial, pode, né? Dependendo da situação, pode, mas não é muito usual não, tá, Dani? Certo. Tudo bem? Se só importar essa proporção entre os átomos, eu não vejo por que não. Mas assim, não vejo sendo usual uma coisa que vai aparecer para vocês não, tá bom? Tem mais alguém? Nath de novo, né, Natália? Não, só esqueci de abaixar. Tá bom, beleza. Então, gente, ó, muita força nessa hora, tá? Nath, você levantou de novo aí. Muita pra força mim nessa tá hora. abaixado. Não, é que eu baixei agora para você. Ah, tá bom, obrigada. Tá, então é o seguinte, muita força nessa hora, tá, gente? Não usa calculadora, eu sei que a tentação é grande, tá bom? Então esse resultado foi N 1,85 e O 4,63. Gente, interpreta isso. Eu não quero que isso vire uma sequência de passos completamente aleatória para vocês, que vocês vão simplesmente decorar. Veja comigo. Lembra que quando a gente estava calculando o número de mols? A gente pegava a massa que a gente tinha e dividia pela massa molar, não era? Não é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui? Só que essa massa, ela não é a massa efetiva, é a porcentagem.
Então, veja que aqui esse número que eu obtive é alguma coisa que é relacionada a já uma proporção em mols, certo? Por quê? Porque eu dividi pela massa molar uma massa. Se eu dividir uma massa pela massa molar, eu obtenho o número de mols, não é? Então, aqui nessa fórmula, eu já sei que para cada 1,85 mols de nitrogênio, eu tenho 4,63 mols de oxigênio. Então, deixei esse raciocínio aqui, esse pensamento para vocês. Aqui a gente já tem uma proporção em mol. Tudo bem? Se eu divido por massa molar, uma massa qualquer por massa molar, lembra? N igual a eminho sobre emão. Você tem um número de mols já. Então, aqui a gente já tem uma proporção em mols. Então, 1,85 mols de nitrogênio para cada 4,63 mols de oxigênio. Só que pensa comigo. Quando a gente tem uma fórmula, a gente pode ter esse número quebrado, escroto? Não. Então, o que vai ser o segundo passo e o terceiro passo? Vai ser um artifício matemático para pegar essa proporção que já está em mol e transformar primeiro em números inteiros e aí pegar esses números inteiros os menores possíveis. Tudo bem? Então, olha matematicamente como é que a gente vai fazer isso. Ó. A gente vai pegar todos os resultados e dividir pelo menor. Então, ó, eu peguei a mesma fórmula ali, ó, 1,85 para 4,63, e eu vou dividir os dois pelo menor. O menor, no caso, aí é 1,85, certo? Por que eu faço isso? Porque aí 1,85 dividido por 1,85 vai dar quanto? 1. Então, quando eu faço isso, obrigatoriamente, pelo menos um dos nossos compostos vai ficar com 1 como coeficiente, como atomicidade, certo? Então, é um artifício matemático para você forçar que apareça o 1 ali. Por quê? Porque o 1 é o número inteiro menor possível que existe. Tudo bem? Então, quando eu fizer isso daqui, eu vou manter a nossa proporção. Por quê? Porque eu estou dividindo pelo mesmo número. E vai ficar assim, ó, N1, O2,5. E aí? Vocês acham que isso aí é válido como uma fórmula mínima? Não. Por quê? Porque ainda tem um número quebrado aí que é o 2,5, né? O que você precisa fazer? Você precisa dar um jeito que esse 2,5 aí vire um número inteiro, certo? Como que você vai fazer isso? Multiplicando ele, né? Então, se você chegar nesse passo aqui e já der o número inteiro, ou um número muito, muito próximo de um inteiro, você já pode parar. A Renata tinha me perguntado, por exemplo, como que eu ia fazer esse arredondamento. Então, por exemplo, se eu não fizer as duas casas decimais do jeito que eu estava falando, quando chegar aí, se chegar, por exemplo, o O fosse 2,99, cara, você pode arredondar para 3 na hora. Sacou? Agora, se você só usa uma casa decimal, talvez chegue nessa hora aí e você não consiga visualizar. Tudo bem? Todos os exercícios, gente, sem exceção, eles são feitos para você fazer com duas casas, tá? Então, aí eu cheguei em 2,5. Aqui, se você tivesse chegado em número inteiro ou uma coisa muito próxima de um número inteiro, beleza, você conseguiu. Se não, você tem que dar um último ajuste. Qual que é esse último ajuste? Eu vou precisar transformar esse 2,5 em um número inteiro. Então, para transformar esse 2,5 num número inteiro, eu vou precisar multiplicar. E aí, eu posso multiplicar só o 2,5? Não, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, vamos lá, ó. Para esse 2,5 virar um número inteiro, quais são as possibilidades? Eu vou testando. Então, se eu multiplicar ele por 2, por exemplo, se eu multiplicar 2,5 por 2, vai dar um número inteiro? Vai dar 5. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, eu chego aí na fórmula. Beleza? Ah, professor, e se o 2 não der? Tento o 3. E se o 3 não der? Tento o 4. Se o 4 não der? Tento o 5. E por aí vai. Tudo bem, gente? Então, aqui é na tentativa e erro. Você vai testar esses fatores aí de multiplicação até você chegar no número inteiro. Tudo bem? Então, qual que é a lógica aqui? Voltando tudo. Você precisa primeiro
dividir pela massa molar todo mundo. Por quê? Obtive aí uma proporção já em mol, tá? Segundo passo, você vai forçar o 1 que apareça. Como que eu faço isso matematicamente? Divide todo mundo pelo menor coeficiente que você obteve, certo? Chegou já num número inteiro para todo mundo? Beleza, parou. Se não, você vai multiplicando pelos fatores e vai testando, tá? Então, gente, eu sei que é difícil, então eu já queria dar um parabéns aí para vocês, tá bom? Porque esses 3 passinhos aí é difícil de você entender, tá? Mas se você entender os 3 passos, já te dou parabéns, tá? Calma que a gente vai fazer ainda várias vezes a mesma coisa, tá? Vou resolver exercício e ainda vou fazer a nossa conversão de centesimal já direto para molecular. Então a gente vai repetir isso daí, tá bom? Então vamos para centesimal para molecular? Essa daí, gente, é a que mais cai. Obviamente, por quê? Porque ela tem mais passos, certo? Então, ó, centesimal para molecular, então, tá? Primeiro passo, a gente vai converter para mínima. Lembra, Dani, que você me perguntou, não podia fazer para molecular direto? Não. Você sempre vai fazer para mínima primeiro, tá? E pensa, né? Esse era meio que o passo a passo que você precisava fazer e que você precisa fazer ainda quando você descobre uma nova substância, né? Então, a gente vai converter para mínima. Então, para converter para mínima, eu precisava das massas molares, eu dei, é claro. Isso nunca vai precisar sair de você, tá? Claro, gente, às vezes tem prova que ela dá a tabela periódica para você, você vai precisar tirar essas massas molares da tabela periódica, né? Inclusive, eu considero isso como provas um pouquinho mais difíceis, né? A prova que dá a tabela periódica. Porque quando você vê ali os dados de massa molar no próprio enunciado, você sabe que você precisa usar eles, né? Fica meio óbvio, né? Então, seguinte, vamos fazer os 3 passos de novo, ó. Então, para converter para mínima, eu tinha 3 passos. Eu precisava primeiro dividir todo mundo pelas massas molares. Foi o que eu fiz aqui, ó. As massas molares correspondentes. Quem que é? Do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Coragem, a conta vai ficar feia. Mas vamos lá. Você vai obter isso aqui, ó. 3,33, 6,66 e 3,33. Lembrando, estou usando sempre 2 casas decimais, hein? Legal. Qual que era o próximo passo? O próximo passo era pegar o menor desses coeficientes e dividir todo mundo por ele. Letícia, fala aí. Professor, estaria errado se eu fizesse assim. 60 gramas do composto está para 100%. Então, 40% de carbono está para tantas gramas. E aí eu descobriria a massa do carbono nesse composto e faria para os outros, claro, e depois transformasse para mol? Não, não está errado, não. Mas assim, você vê que você fez 3 passos, eu fiz um só. Eu vi. Entendeu? Tipo assim, beleza, tá certo seu raciocínio, parabéns. Mas eu acho que é melhor você fazer dessa forma, porque é mais rápido. Tá bom. Tranquilo? Se você entender que a lógica que eu tô fazendo é basicamente a mesma lógica que você tá fazendo. Sim, né? sim. Beleza? Tá bom, obrigada. De nada, Lê. Ó, então, qual que seria o segundo passo aqui, gente? Pegar o menor deles e dividir. Quem que é o menor? É o 3,33, não é? Então, todo mundo por ele. Tudo bem? Para que eu faço isso? Para forçar o 1, né? Beleza. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu só fiz os 2 passos e já deu o número inteiro para todo mundo. Então, eu preciso multiplicar por algum fator? Não. Já deu. Tá certinho. Então, ó, uma observaçãozinha aqui. Não é necessário o terceiro passo. Pois o segundo passo já temos, depois do segundo passo, né, já temos números inteiros. Então, eu não preciso fazer aquele terceiro passo de multiplicar por um fator. Já tá tudo certinho, tá bom? Obtive a mínima. Agora, a gente vai fazer da mínima para molecular. Então, segundo passo, ó. Você vai analisar a fórmula mínima e ver por qual fator você precisa multiplicar. Lembra que a fórmula mínima ela é uma parte da fórmula molecular, certo? Então, para chegar da fórmula molecular para a fórmula mínima,
Lembra, ó, então estou fazendo o passo inverso antes, tá? Para chegar da molecular para a mínima, você precisava dividir pelo máximo divisor comum, certo? Aqui, ao invés de dividir, você vai fazer o quê? Vai multiplicar. Agora, qual que é a questão? A questão é qual que é esse fator, tá? Então, tem um truquezinho para você fazer isso. Você vai pegar e calcular a massa molar da sua fórmula mínima. Então, vai calcular como se fosse a fórmula molecular. Então, eu peguei a fórmula mínima aí, ó, que eu obtive, CH2O, e vou somar todas as massas aí. Deu 30. Tudo bem? E esse 30 eu vou comparar com a massa molar do composto, que eu já dei ali do lado esquerdo embaixo, que é 60. Ah, professor, ele sempre tem que dar essa massa molecular ou a massa molar do composto? Sempre, senão não tem como você fazer, tá? Isso tem que ser dado, beleza? Então, como que eu vou fazer para comparar? Lembra que matematicamente para comparar, a gente precisa fazer uma divisão. Você que é espertinho, você já, com certeza, já conseguiu ver que o 60 é o dobro de 30, não é? Então, isso quer dizer que a nossa fórmula molecular é o dobro da fórmula mínima, certo? Mas se você quiser fazer de uma forma mais formal, o que você faz? Divide a sua massa que você obteve ali, fazendo a massa da fórmula mínima, pela massa molecular ali do composto. Aliás, inverso, né? A massa molar do composto dividido pela massa que você obteve ali na mínima. Deu o fator 2. Interpreta isso, gente. Isso quer dizer que você precisa do dobro de átomos de todo mundo. Então, o que você faz com essa fórmula aqui? Multiplica por esse fator 2, você obteve C2H4O2. Para você verificar se isso está certo, uma forma boa é você pegar a massa molar e calcular agora. Se der 60, quer dizer o quê? Que está certo. Tudo bem? Bateu com a massa molar que foi dada. Então, esse daqui é o nosso resultado, tá bom? Gente, dúvidas aqui? Um segundinho aí para vocês levantarem a mão. A gente tem 15 minutinhos de aula ainda. Não, né? Então, acharam fácil? Vamos fazer um exemplo aí para a gente fixar. Então, exercício 2 também da página 366. Então, vamos lá, ó. A análise de uma substância desconhecida revelou a seguinte composição centesimal. Então, ele te deu a fórmula percentual, né, gente? Aqui não deu espaço para fazer tudo, porque o exercício é um pouquinho maior. Então, eu não anotei no cantinho os dados do jeito que eu costumo fazer. Eu grifei mesmo no texto, tá? Ó. Então, aqui, ó, são as composições da fórmula centesimal, tá? O que mais ele deu, ó? Pela determinação experimental de massa molar, obteve-se 58. Então, esse é o segundo dado que é importante. Vocês têm esse costume de ir grifando no texto, né, gente? Por favor, tá? Isso é muito importante para você se organizar, principalmente o exercício que você tem conta, né? Beleza. Aí, vamos ver o que ele pergunta. Ele perguntou quanto que é a fórmula molecular desse cara. Lógico, ele tem que estar das massas atômicas ou as massas molares dos nossos átomos envolvidos, tá? Veja, ele deu como massa atômica aqui, né? Ele podia estar como massa molar? Podia, porque é um valor igual, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a conversão? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó. Obter a fórmula mínima. Gente, reitero, de novo, não dá para você fazer a fórmula molecular sem fazer a mínima. Tem alguém no chat aí? Prof, depois dá para você voltar para o último passo, só para eu tirar print, por favor? Eu vou disponibilizar os slides, tá, Duda? Mas, ó, vou voltar aqui rapidinho. Ó, a resposta do exercício anterior é a própria fórmula, tá? É o que eu pedi, ó. Tudo bem? Qualquer coisa, os slides vão estar disponíveis depois, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Esse exercício aqui, eu peguei os dados que importam, tá? Então, eu peguei a nossa fórmula, que é a nossa fórmula centesimal ali com as porcentagens. Peguei a massa molar, que eu vou usar só no final.
e peguei as massas atômicas. Deixa eu ver o que estão me falando aqui no chat. Obrigadão, desculpa atrapalhar. Imagina, Duda, a aula é de vocês. Então, primeiro eu vou obter a fórmula mínima. Quais eram os passos mesmo? Então, ó, a fórmula centesimal da onde eu tirei, do enunciado, certo? Então, primeiro, eu vou pegar e dividir todo mundo pelas suas respectivas massas molares, né? Aí ele deu ali, ó, massas atômicas. O carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Coragem. Faz na raça, monta a continha lá na folha de rascunho. O que você vai obter aqui? Vai obter essas proporções. Essas proporções, gente, já estão em mols? Já, porque eu dividi uma massa pela massa molar. Só que eu posso deixar a fórmula assim? Claro que não, esses números não são inteiros. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Vou forçar o 1. Para forçar o 1, divide todo mundo pelo menor. Quem é o menor no caso aí? O menor é 1,72. Então, todo mundo por 1,72. Vamos ver o que a gente vai obter. Aqui eu arredondei, tá, gente? Se você pegar 5,17 e dividir por 1,72, ó, tô falando para vocês não usarem a calculadora, mas eu posso, tá? Se eu pegar 5,17 e dividir... Opa, peraí. 5,17 e dividir por 1,72, eu vou obter 3,0058. Gente, 3,003, tá? Se eu pegar esse 10,3 e dividir por 1,72, vai dar 5,988. Gente, pode arredondar, tá? Então, 5,986, tá bom? Veja que aqui você não precisa fazer o terceiro passo de novo, né? Por quê? Porque eu já obtive os números inteiros. Se eu obtivesse aí números ainda com vírgula, o que eu ia fazer? Multiplicar pelo fator, né? Legal. Então, aqui a gente já obteve a mínima. Qual que é o próximo passo? A gente vai fazer qual que é o fator de multiplicação da massa molar. Então, é o último passinho aí. Então, peguei a fórmula mínima, vou calcular como é que se fosse a massa molar dela. Olha que interessante, gente. A massa molar aqui já deu a própria massa molar que ele deu ali para a molécula. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer, gente, que a massa, se a massa molar da fórmula mínima já deu a massa molar da fórmula molecular, isso quer dizer que a fórmula molecular e a fórmula mínima são as mesmas. É a mesma coisa. Tudo bem? Lembra lá no começo que a gente fez o trióxido de enxofre? Que a nossa fórmula mínima e a molecular eram a mesma? Então, a nossa conclusão é essa. Já dá igual a massa molar. Então, não precisa fazer o fator de multiplicação do jeito que a gente fez. Tudo bem? Então, a resposta aí vai ser quem? Professor, Diga. eu posso fazer regra de 3, né? Em que passo? Tudo, tipo, eu sei que 58 gramas é 100%. 62,1 grama vai ser X. Aí você vai descobrir que é 36. Aí você faz os cálculos, tipo, quantos... Sim. Aí vai Pode. descobrir que pode fazer? Ah, então tá. Pode sim, tá? Inclusive, eu acho que era o que a Letícia estava fazendo antes, né? Beleza? Então, gente, esse é o último resultadinho aí. A gente tem 5 minutos ainda para dúvidas, tá? Dani, fala. Ô, professor, então, eu não fiz tudo isso daí, não. Eu fui pegando as alternativas, aí eu fui vendo quais que não dava 58. Aí eu Você é tirei malandro, hein? Caralho, mas você é malandro, hein? a B e a D. Só que aí ficou duas dando 58. Tá, e aí, o que você fez depois? Aí eu parei, aí eu não fiz mais nada. Aí no caso tem que fazer aí isso daí, né? tem 50% de chance de acertar, né? Aí tem que fazer, minha mãe mandou. Ó, deixa eu te dar uma dica também, tá, Dani? Me fala quais duas alternativas que deu 58. A C e a E. A C e a E, tá vendo?
Veja, ó, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de truque para vocês, já que você tocou no assunto, tá? Você ficou entre a C e a E, não ficou? Uhum. Veja que logo no primeiro elemento, que é o carbono, na C é C2 e na E é C3. Concorda? Sim. Se você fizesse esse processo só para o carbono, você ia obter o C3 ali, não ia? E Ia. aí? Tipo, pensa que eu fiz esse mesmo processo que eu fiz aí das setas. Só que eu tô com preguiça ou eu tô com pressa, tá? Então eu não quero fazer pro hidrogênio nem pro oxigênio. Então eu peguei só o carbono. Então eu peguei esse 62,1 aqui do comecinho e dividi por 12. E depois peguei esse 5,17 e dividi por 1,72. Deu 3? Beleza, você já tem uma forma de diferenciar essas duas alternativas. Você sabia entre a C e a E que era a E. Prof, mas aí no caso você teria que fazer o do oxigênio também para saber qual é o mínimo. Não, cara, ó... Como você vai descobrir 1,72 se você não fizer o do oxigênio, a divisão? Ah, é verdade. Não tinha muito como fazer. É verdade, você tá certa. Mas, ó, se você pegasse, por exemplo, essa massa percentual do carbono e fizesse em cima do 58, então, pegasse, por exemplo, ó, quanto que deu de carbono? Ó, 62% de 58. Então, 62,1% de 58. Se você fizer isso numa regra de 3, você vai obter 36. Aí é só você pensar, né? Como o carbono é 12, 36 são 3 carbonos. Tá bom. Aí é bem mais rápido. Isso, essa é a forma malandra de fazer, tá? Tá bom, sir. Tinha mais alguém aí com a mão levantada. Quem era, gente? Oi, professor, era eu. Fala, maninho, beleza? Beleza. Mas, tipo, isso só dá certo porque a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular, né? Se não fosse, não daria certo. Sim, na verdade, assim, Felipe, é verdade. Isso que você está falando tá certo. Tá certo. Então, aí, tipo, só dá certo porque a fórmula mínima é igual. É arriscado, né? É um pouco arriscado mesmo fazer isso. Tá bom? Prof, mas se o enunciado der a massa molecular, na verdade, não vai dar para fazer se a gente tiver porcentagem? E achar a fórmula já? Dá para fazer. Então, assim, no caso específico que a fórmula mínima é igual à molecular, você já vai conseguir identificar. Tudo bem? Beleza, gente? Então, ó, o jeito que eu fiz é o jeito completo, tá? Esses raciocínios que vocês apresentaram, inclusive parabéns para vocês, porque eu adoro quando o aluno pensa sozinho, que ele não é dependente de mim. Então, parabéns aí. Eles são válidos, mas você tem que tomar bastante cuidado quando você está fazendo uma coisa de uma forma que não é formal, do jeito que é apresentado e esperado que vocês façam. Tudo bem? Claro que numa questão dissertativa você não vai fazer isso. Lógico. Tudo bem? Então é melhor que vocês entendam o método por inteiro, tá? Ah, professor, eu consegui fazer o raciocínio aqui. Se você tiver convicção que o seu raciocínio está certo, gente, eu sempre encorajo vocês a fazerem dessa forma, tá bom? Da forma que vocês conseguirem pensar, tá bom? Só que eu faço uma ressalva. Tomem cuidado ao fazer isso, tudo bem? Então, perguntem, né? É legal que vocês me apresentem esse tipo de raciocínio também, porque eu também evoluo, tá? E eu queria mandar para vocês de novo. Parabéns. Tudo bem? Meu celular tá falando aqui. Tudo bem, gente? Então, parabéns aí por entenderem esse processo todo, tá? Óbvio, é um processo que ele é matemático e é um processo grande, tudo bem? Então, vocês precisam fazer o quê? Exercitar, lógico. Então, gente, a lição de casa de hoje, ó. Lembra que você tinha no caderno de exercício de vocês a seção mol, massa, molar e fórmulas, né? Tem muitos exercícios lá.
né? Então, nas semanas passadas, a gente escolheu os que somente falavam de mol ou de massa molar, né? Na aula depois. E eu excluí os de fórmulas para vocês. Eu fiz essa seleção. Então, agora já dá para fazer todos os outros, porque todos os outros exercícios da sessão que eu não indiquei para vocês nas aulas anteriores, eles são exercícios que envolvem esses conceitos que a gente estava falando hoje de conversão de fórmula. Tá bom? Se você não tiver feito esses outros exercícios, tá? Aproveita para fazer. Então, é uma oportunidade excelente aí para vocês completarem. Me diz uma coisa, gente. A lista que eu passei semana passada chegou a ser liberada porque eu não vi. Chegou, mas ainda não fiz. Ah, tá bom. Então chegou a ser liberado, tá? Outro comentário. Não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente fez as aulas 11 e 12, né? Então eu terminei o caderno. Então a gente está adiantado, na verdade, tá? Eu vi que os outros professores aí também não chegaram nas aulas 11 e 12. Por quê? Porque o caderno 2, ele começa oficialmente só no dia 13. Então, a próxima semana, gente, a próxima semana aqui, ó, deixa eu ver no meu calendário. A próxima semana, a nossa aula vai ser no dia 9, quinta-feira. Então, eu só posso começar o caderno 2 no dia 16, na quinta-feira, dia 16. Então, a próxima aula vai ser uma aula de revisão. Então, vamos aproveitar aí e fazer uma aula de revisão do caderno 1 inteiro, tá? Eu vou elaborar uma lista de exercícios aqui para a gente fazer em aula, tá? E vou elaborar também exercícios extras para vocês fazerem, que eu acho que é uma oportunidade única para vocês, tá bom? A gente fazer a revisão desse caderno, tá? Tem alguém no chat aqui? Glória, boa ideia, professor. É isso mesmo, Breno. Legal. Gente, então, gostaria de encerrar a aula aqui. Se ninguém mais tiver comentários ou dúvidas, a gente já chegou aqui no tempo certinho. No mais, espero uma boa semana para vocês. Muita força e resiliência aí nessa... Valeu, Lari, vou fazer sim, tá bom? Muita força e resiliência nesse momento aí para vocês. Cara, queria reiterar para vocês, vocês estão de parabéns. Meu, olha a dedicação que vocês estão tendo. Uma coisa única, assim, que eu tô vendo nos cursinhos. Às vezes a gente posta material pra galera, a galera não dá nem bola, sabe? Então, assim, vocês estão seguindo muito bem a proposta e eu queria agradecer vocês, tá bom? Força, gente. Eu sei que é um momento único aí, mas a gente tá aí pra vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me contatar, né? Tanto pelo WhatsApp mesmo, eu tô lá no grupo, quanto pelas redes sociais. É lógico que só tem um Ricardo Credo em todas as redes sociais. Isa, fala aí. Vou te interromper só uma coisa. Dia 9, semana que vem, o Rubão deu a quinta-feira pra gente, a semana que a gente não teria atividade. Então, não é que você tem uma aula a mais, aí eu não sei como você quer fazer. Legal. Ai, gente, então não sei. Mas, prof, se eu não me engano, o Rubão falou que ele ia passar algumas atividades. Você pode ver com ele se não dá pra você passar. Aí você, no caso, passa a lista de revisão. Eu vou perguntar e aí, de qualquer forma, eu faço a lista de revisão. Professor. Porque senão vocês vão ficar uma semana sem se exercitar. Fala. Então, a Letícia. É que Fala, Letícia. vai ocorrer isso durante o ano inteiro, que a gente tem esse recesso, sabe? Então, dessa vez caiu numa quinta, sexta, sábado. A gente volta só na segunda. Aí das outras vezes serão em outros dias, entendeu? Então, normalmente a gente não tem atividade nesses dias de recesso, que é após 4 simulados, entendeu? Ah, tá. Eu vou alinhar direito com o calendário, então, do Rubão. Eu preciso saber uma previsão, mais ou menos, de como que vai funcionar. Quais vezes que eu vou ter revisão, uma aula a mais. Normalmente ele tem o calendário do ano inteiro quanto a isso, mas se eu não me engano, e com base nas minhas contas, que nem foi o ano passado, a cada 4 simulados a gente tem esse descanso, entendeu? Que é justamente para colocar a matéria em dia e tudo mais. Tá.
Letícia, valeu. Imagina. Obrigado pela informação aí. Mais alguém, gente? Ô, professor. Diga. É a Dani. Não, no caso, eu sei que você já fechou o exercício, mas eu acho que você lembra, porque você falou, só que eu buguei aqui no final para colocar aqui no caderno. No caso, que eu fiz aquele enrolo lá que eu não fiz do jeito que você fez, e aí você falou que para eu descobrir no final que, tipo, era realmente 3 carbonos, eu tinha que fazer 62,1% de 58 gramas, era isso? Isso aí vai dar 36. 36, então faz aí essa porcentagem aí para você mesmo, Dani. Faz 62,1% de 58. Vai dar 36. Para quem já é malandro, você vai ver que 36 são 3 carbonos. Por quê? Porque cada carbono é 12. Real. Deu isso mesmo, Tranquilo? senhor. Beleza? Tá bom, obrigado. Vou dar o stop share aqui. Então, gente, vou encerrar, tá bom? Obrigado de novo. Vocês são demais. Vocês foram foda. Tamo junto. Qualquer coisa, vocês podem me contatar, tá bom? Beijo no coração. Boa semana. Bons estudos. Façam todos os exercícios aí, tá bom? Tchau. Beijo, gente. Tchau. Valeu.